Olá, meus amigos e minhas amigas. Difícil não trazer notícias ruins quando acompanhamos conflitos como esses que o mundo está assistindo. Iniciamos com notícias vindo da Ucrânia, mais especificamente da cidade portuária de Odessa, no Mar Negro. Segundo oficiais ucranianos, hoje, sexta-feira, um ataque com mísseis russos atingiu a infraestrutura civil da cidade. Esse foi considerado o ataque mais letal das últimas semanas. O governador regional, Oleh Kipper, compartilhou no aplicativo de mensagens Telegram que, por causa desse ataque com mísseis da Rússia, 14 pessoas perderam a vida, incluindo moradores locais, um médico e um socorrista. O detalhe é que o médico e o socorrista, segundo ele, foram atingidos por um segundo míssil quando correram para o local para prestar socorro às vítimas do primeiro ataque. Segundo os serviços de emergência, o ataque também deixou 10 casas particulares, uma tubulação de gás de baixa pressão e veículos de resgate danificados. Os socorristas tiveram que se desdobrar para controlar incêndio na tubulação de gás e em uma das casas, que juntos cobriu uma área de cerca de 120 metros quadrados. A cidade de Odessa tem um dos maiores portos da Ucrânia e acaba sendo um alvo preferencial para ataques russos, principalmente depois que Moscou deixou de lado um acordo mediado pela ONU que garantia a passagem segura para os envios de grãos ucranianos pelo Mar Negro. Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente ucraniano, disse no Telegram que o terror russo em Odessa mostrou a fraqueza do inimigo, que ataca civis ucranianos enquanto não consegue garantir a segurança das pessoas em seu próprio território. A Ucrânia tem desenvolvido e usado drones de longo alcance como forma de resposta e tem intensificado ataques a uma série de refinarias de petróleo essa semana, bem na véspera das eleições presidenciais russas, que, como vocês sabem, começaram hoje. Dmitry Lubinets, comissário de Direitos Humanos do parlamento ucraniano, também se pronunciou sobre o ataque de hoje em Odessa. Ele escreveu nas redes sociais o seguinte: a Rússia lançou mais um ataque com mísseis contra civis. Após o primeiro impacto, os socorristas chegaram ao local, mas foram alvos quando a Rússia atacou novamente. 14 pessoas foram mortas, incluindo moradores locais, um trabalhador de saúde e um socorrista. 46 pessoas, incluindo 7 do Serviço de Emergência do Estado, ficaram feridas. O mundo deve saber, o mundo não deve perdoar. O Estado terrorista deve ser responsabilizado por seus crimes de guerra cínicos contra os ucranianos. Mas do outro lado, os ataques de drones ucranianos continuam causando danos dentro do território russo. Na madrugada de sexta-feira, a Ucrânia realizou um ataque desses em uma pequena refinaria de petróleo na região de Kaluga, na Rússia. A refinaria de Kaluga é de propriedade privada e fica a aproximadamente 65 quilômetros das imediações de Moscou, mas não é considerada uma das principais instalações petrolíferas da Rússia. Segundo relatos, a capacidade da unidade principal de processamento é de 1,2 milhão de toneladas por ano, ou cerca de 24 mil barris por dia. A fonte ucraniana mencionou que está sendo avaliada a extensão dos danos na instalação. Vladislav Shapsky, que é o governador russo da região de Kaluga, havia declarado anteriormente por meio do aplicativo de mensagens Telegram que as defesas aéreas abateram 4 drones na área onde a refinaria está localizada e que não houve danos à infraestrutura ou vítimas. Até o momento não houve comentários da empresa proprietária da refinaria e também não houve verificação independente sobre as afirmações. Como vocês sabem, a Ucrânia tem priorizado a produção de drones de longo alcance para tentar diminuir a discrepância em capacidade de ataque. Isso pelo fato de que está enfrentando um adversário muito maior e com armamentos mais sofisticados. Desde o primeiro ano da guerra, autoridades ucranianas afirmam que Moscou utilizou milhares de drones de ataque Shahed de fabricação iraniana para bombardear alvos na Ucrânia. Segundo autoridades de Kiev, na cidade central ucraniana de Vinnytsia, 2 indivíduos foram mortos durante a noite, quando um edifício residencial foi atingido por um ataque russo com drones. Do outro lado, conforme declarado pelo prefeito da cidade Donetsk, controlado pela Rússia, 3 crianças foram mortas devido a bombardeios ucranianos. Uma outra criança também foi morta na região russa de Belgorod, o que acaba ressaltando o impacto da guerra na vida da sociedade civil. Enquanto isso, as eleições russas estão a todo vapor. O ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e o chefe do Estado-Maior-Geral, Valery Gerasimov, que dirigem o esforço de guerra da Rússia, votaram no Distrito Militar Sul do país. Mais de 114 milhões de russos estão aptos a votar, incluindo nos chamados novos territórios por Moscou, que são aquelas 4 regiões da Ucrânia que suas forças controlam apenas parcialmente, mas que foram reivindicadas como parte da Rússia. Claro que a Ucrânia considera a realização de eleições nessas áreas ilegal e nula.
Se Putin completar um novo mandato de 6 anos, ele ultrapassará o líder soviético Joseph Stalin como o governante mais longevo da Rússia desde a imperatriz Catarina a Grande no século XVIII. No Ocidente, Putin é visto como um autocrata, um criminoso de guerra, alguém que, segundo o oficial dos Estados Unidos, escravizou a Rússia em uma ditadura corrupta que a está levando à ruína estratégica. Contudo, na Rússia, a guerra ajudou Putin a reforçar seu controle sobre o poder e a aumentar sua popularidade. Isso conforme pesquisas e entrevistas com fontes russas de alto escalão. Putin concorre contra a extrema esquerda do comunista Nikolai Kharitonov, Leonid Strutsky, líder do Partido Nacionalista Liberal Democrático, e Vladislav Davaskov, do Partido Novas Pessoas. 2 candidatos anti-guerra, Boris Nadezhdin e Ekaterina Dunstova, foram impedidas de concorrer pela comissão eleitoral, que citou irregularidades em seus documentos. A viúva de Navalny e seus apoiadores convocaram as pessoas em toda a Rússia a protestar, indo votar simultaneamente ao meio-dia de domingo em cada um dos 11 fusos horários do país. Eles apresentaram a ação meio-dia contra Putin, como uma forma de as pessoas expressarem oposições sem risco de prisão, já que estarão legalmente na fila para votar. O Kremlin advertiu contra a participação em reuniões não autorizadas. Com as mudanças constitucionais aprovadas pelos eleitores em 2020, Putin será elegível para concorrer a mais um mandato em 2030, potencialmente estendendo seu governo até 2036. Agora vamos falar sobre uma questão que eu diria que é um tanto delicada e está se desenrolando no cenário geopolítico europeu. Estamos falando sobre a União Europeia e a sua aproximação de um acordo sobre sanções contra colonos israelenses que têm atacado palestinos na Cisjordânia. Gente, olha só a reviravolta. A Hungria, que até então era uma voz forte contra essas sanções, parece que mudou de ideia. Enquanto o mundo tem voltado seus olhos para o conflito entre Hamas e Israel, especialmente com os ataques transfronteiriços de Gaza e a subsequente guerra, há uma preocupação crescente na Europa sobre a violência contra os palestinos na Cisjordânia. Mas, gente, chegar a um consenso sobre sanções dentro da União Europeia, com seus 27 países membros, não é tarefa muito fácil, especialmente quando alguns dos membros bem próximos de Israel, como a Alemanha e a Áustria, estavam meio que em cima do muro, dizendo que estariam prontos para aprovar sanções contra colonos violentos, mas só depois de mais sanções contra o Hamas. E aí temos a Hungria, esse aliado ferrenho do governo israelense que estava liderando o coro contra sanções aos colonos. Mas, segundo os diplomatas, parece que Budapeste deu uma guinada e agora permitiu que as propostas de sanções avançassem no sistema da União Europeia. Há quem diga que essas sanções podem ser aprovadas já na próxima segunda-feira pelos ministros das Relações Exteriores da União Europeia, enquanto outros acham que vai precisar de um pouco mais de tempo. Mas há justificativas para essa... Mas quais seriam as justificativas para essa mudança de postura da Hungria? Bem, um dos diplomatas mencionou que o contexto na região piorou, talvez sinalizando que até para a Hungria há um limite para o que pode ser tolerado em termos de violência. E sobre o que exatamente estamos falando quando mencionamos sanções? Bom, a princípio discutia-se a imposição de sanções a cerca de 1 dúzia de pessoas ou organizações. E embora os detalhes exatos do que essas sanções envolveriam não tenham sido totalmente divulgados, fala-se em incluir proibições de viagens para a União Europeia. Mudando um pouco de assunto, mas ainda na Europa, o vazamento daquele áudio sobre a possibilidade de envio de tropas de países da OTAN para a Ucrânia girou em grande parte em torno do envio dos mísseis Taurus para Kiev. Mas o que tem esse sistema de mísseis Taurus, fabricado na Alemanha, que realmente chama a atenção nesse contexto todo? Bom, gente, o chanceler alemão Olaf Scholz está meio na dúvida se manda ou não esses mísseis para a Ucrânia. Ele está preocupado com a possibilidade disso colocar a Alemanha em uma situação mais complicada no conflito e com medo de que, se a Ucrânia usar os mísseis para atacar alvos dentro da Rússia ou aquela parte que liga a Rússia à Península da Crimeia, as coisas podem escalar rapidamente. Aí tem mais, ele já está pensando no quanto seria delicado mandar tropas alemãs para a Ucrânia só para configurar esses mísseis. Bom, mas o que faz esse Taurus ser tão desejado? Bom, gente, ele tem um tamanho e peso parecidos com os de outros mísseis, como o Storm Shadow e o Scalp-D, que são da Grã-Bretanha e da França. Mas o que realmente faz o Taurus se destacar é a sua ogiva inteligente Mephisto, que consegue passar por várias camadas de defesa e explodir no melhor ponto possível, causando um estrago enorme em estruturas como pontes e bunkers. Essa habilidade não é só teoria.
Tem até discussão vazada de oficiais alemães que mostram interesse nessa capacidade, principalmente pensando na ponte da Crimeia como um alvo. O Taurus também acaba se beneficiando de um motor turbofan que dá a ele um alcance maior do que os mísseis dos britânicos e franceses, além de tecnologias que ajudam a evitar a detecção por radar, permitindo que ele voe mais baixo e passe despercebido. Todas essas características técnicas fazem do Taurus uma arma bem afiada com uma precisão que impressiona. Só que a produção do Taurus está parada desde 2019. A fabricante, uma parceira entre a MBDA da Alemanha e a Saab da Suécia, disse que daria para retomar a produção bem rápido, mas as estimativas dizem que levaria uns 2 anos para que mísseis novos saíssem da linha de produção. Esse detalhe, junto com todas as complicações geopolíticas e estratégicas, gera indecisão sobre fornecer ou não essa arma para a Ucrânia. Essa conversa vai além do campo de batalha ucraniano. Ela desafia a Europa a repensar suas capacidades militares e o que tem em seu arsenal. Com a Rússia aumentando a produção de mísseis de longo alcance, a Europa está numa situação complicada, tentando encontrar o equilíbrio certo entre defesa, diplomacia e dissuasão. Para finalizar, ainda tem essa questão do treinamento para operar o sistema Taurus. Apesar de antes se pensar que seria necessário ter pessoal alemão para operar os mísseis na Ucrânia, informações recentes sugerem que as forças ucranianas poderiam ser treinadas para usar o sistema em menos de 12 semanas. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.